Gente boa, feliz 2020 para você. Não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas esse é o primeiro vídeo de 2020. 25 questões comentadas, Instituto AOCP. Como ter acesso ao material através do vídeo? Presta atenção, muita gente me pergunta isso, como sair do vídeo e ter acesso ao material. Embaixo de todo vídeo que eu posto, olha aqui, 50 questões da VUNESP. Vou clicar aqui. E aqui embaixo, nesses links, eu tenho todas as informações. Então, o material dessas 50 questões, eu vou clicar aqui, ó, tá escrito material para baixar e treinar. Tá aqui, ó. Vou clicar aqui, vai abrir a tela lá do site Nirvana Atômico. Você baixa esse material e treina. Como ajudar o canal? Sempre estou divulgando alguma coisa aqui para um trabalho em prol daqueles que não têm condição de pagar curso. Então, agora estou com essa campanha, que é uma sala de aula volante, se você puder participar, ótimo. E através do próprio canal, aqui, ó, Seja Membro. Quando você clica aqui no Seja Membro, você paga R$ 7,99 por mês, você vai ser um patrocinador do canal, e aí você vai ter direito de responder todas as suas dúvidas. Você coloca lá a sua dúvida do vídeo, a sua pergunta, a sua questão, e eu entrarei em contato através de WhatsApp, através de e-mail, para responder todos os seus detalhes. Bacana? Bora pro vídeo. Agora o som está melhor porque eu estava trabalhando sem microfone. Agora eu botei o microfone conectado aqui perto da minha boca. Bora. Começaremos com um texto de Denis Atanásio. Farei a leitura desse texto aqui contigo. Por que a leitura do texto? Por que eu não posso partir direto para as questões? Porque através da leitura você faz uma leitura atenta comigo. Você me acompanha. Vamos lá. Título. Por que hoje em dia abandonamos tantos projetos de vida? Começando. Alguma vez você já contabilizou ou avaliou o número de projetos pessoais que abandonou durante a vida? Por que é que temos tanta dificuldade em manter relacionamentos e afetos, terminar e fechar o ciclo de cursos e estudos que nós mesmos escolhemos? Tudo à nossa volta perde o brilho muito rápido, onde vivemos a todo tempo, entre a rápida euforia e o tédio. Se essa realidade tivesse uma cor, para mim seria cinza. É claro que existem projetos que temos que abandonar devido aos infortúnios contingenciais ligados às diversas realidades psíquicas, sociais ou familiares incontroláveis que fazem parte da nossa existência. Comumente, tais realidades diminuem nossa humanidade e geram uma espécie de dor sem sentido, daquelas que não precisaríamos passar. Refletindo sobre a minha história, suspeito de possíveis dificuldades que temos e que levam a essa inconstância desenfreada. Uma delas diz respeito à forma como nossa sociedade atual e grandemente excludente se apresenta e funciona, da qual não conseguimos fugir, em que quase tudo é líquido e a mudança é tão rápida que quando percebemos, ela já mudou de novo. Quando eu falo de, presta atenção aqui, sociedade, olha duas palavras importantes. Sociedade líquida. Leia Bauman, Zygmunt Bauman, um filósofo polonês, morreu parece há 2 anos, 3 anos, não sei, e ele criou uma série, ele lançou uma série sobre sociedade líquida, amor líquido. Valores, era um pensador, um filósofo, um sociólogo. Muito importante você ler esse cara, você ter noção do que esse cara escreveu, porque comumente o conteúdo dele é citado em concursos. Continuando. E, quando se vê, nossos projetos e planos iniciais já foram substituídos, sem nem termos chegado à metade do caminho que havíamos planejado. É dessa fonte que nasce aquela sensação de estarmos perdidos. A segunda é a extrema dificuldade que hoje em dia temos em lidar com as nossas frustrações diárias. Parece-me que o tempo todo nos é dito que temos que fazer apenas as coisas que amamos e que nos dão prazer imediato, mas quem é minimamente responsável e maduro sabe que essa tarefa é impossível. Seja qual for a sua escolha de vida, quase tudo tem um lado chato e quase desanimador, mas que é necessário realizá-lo. Quando escolhemos não fazê-lo, podemos parar e não terminar o que começamos. E por último, e não raramente, para não fechar determinados ciclos, nos boicotamos inconscientemente, procrastinando ou abandonando nossos sonhos por temor neurótico de não darmos conta do que escolhemos, agora que somos socialmente e legalmente autorizados a fazê-lo. Essa sociedade, que não podemos esquecer que somos todos nós,
não permite falhas, exige padrões e adaptações inalcançáveis de vida. Temos que refletir sobre esse nosso auto-boicote e talvez conseguiremos manter ou terminar o que começamos e nos propusemos a realizar, pois, do contrário, ficaremos sentados no sofá sempre com o conflito interno do poderia ser ou poderia dar certo, e com o conformismo que nos protege da frustração das coisas que podem dar errado no caminho. Arrisco-me a pensar que, mesmo em outra época, Martin Luther King estava passando por essa mesma crise que enfrentamos hoje ao corajosamente escrever: é melhor tentar e falhar que preocupar-se e ver a vida passar. É melhor tentar, ainda que em vão, que sentar-se fazendo nada até o final. Eu prefiro na chuva caminhar que em dias frios em casa me esconder. Prefiro ser feliz, embora louco, que em conformidade viver. Pronto, o texto está aí, lido com atenção, e vamos para a primeira questão. Assinale a alternativa que apresenta colocação pronominal enclítica no caso de verbo infinitivo impessoal. Olha aqui, colocação pronominal enclítica. Eu tenho 3 tipos de colocações pronominais. Eu tenho a colocação pronominal proclítica, enclítica e mesoclítica. Quando eu falo de colocação pronominal enclítica com caso de verbo infinitivo impessoal, é um caso especial. Letra A. Eu prefiro na chuva caminhar que em dias frios em casa me esconder. Errado, porque aqui não é enclítico, isso aqui é proclítico, correto? Então essa aqui está errada. Letra B. É melhor tentar e falhar que preocupar-se e ver a vida passar. Opa, observe que essa letra B, que é a letra correta, eu tenho esse se formando uma ênclise, quando na realidade ele deveria ser atraído pelo que. Isso não aconteceu porque esse verbo aqui está no infinitivo impessoal, preocupar. Prevalece a condição enclítica. Então, número 1 é a letra B. Letra C. E por último, e não raramente, para não fechar determinados ciclos, nos boicotamos. Isso aqui é uma próclise. Então, essa aqui está errada. Letra D. Parece-me. Rolou aqui uma ênclise, mas parece não é infinitivo impessoal. Pronto, esse aqui está também errado. Letra E, seja qual for a sua escolha de vida, quase tudo tem um lado chato e quase desanimador, mas é necessário realizá-lo. Também eu tenho uma ênclise, porém o verbo não está no infinitivo impessoal. Então a letra E também está errada. Número 1 realmente ficou a letra B. Número 2, ela não cabe aqui na tela, farei letra por letra. Assinale a alternativa que apresenta exemplo e justificativa adequados quanto à classe de palavras a que pertencem, bem como sua função no contexto da frase. Letra A. Alguma vez você já contabilizou ou avaliou o número de projetos pessoais que abandonou durante a vida? A palavra destacada é uma preposição que indica a relação de dependência entre os termos que a antecedem e a sucedem. Errado, esse ou indica uma conjunção coordenativa alternativa, riscando a letra A. Letra B. Tudo à nossa volta perde o brilho muito rápido onde vivemos a todo tempo. Os termos destacados, o a e o são pronomes que caracterizam nossa volta e brilho. Errado. Eles são, o primeiro, tudo à nossa volta. Isso aqui é uma preposição. E o é um artigo definido masculino singular. Letra B está errada. Letra C. Em refletido sobre a nossa história, suspeito de possíveis dificuldades que temos e que levam a essa inconstância desenfreada. A palavra em destaque é um substantivo que caracteriza o sujeito da frase. Errado demais. É um verbo. Eu suspeito. Então, no presente do indicativo. Letra C está errada. Letra D. Em, e por último, e não raramente, para não fechar determinados ciclos, nos boicotamos inconscientemente, procrastinando ou abandonando nossos sonhos pelo temor neurótico de não darmos conta do que escolhemos, agora que somos socialmente e legalmente autorizados a fazê-lo. A palavra destacada, inconscientemente, funciona como um advérbio que modifica o verbo boicotar. Olha aqui, boicotamos primeira pessoa do plural. Foi alterado
pelo adjunto adverbial inconscientemente. Essa é a letra correta. Letra D. Letra E. Em por que é que temos tanta dificuldade em manter relacionamentos e afetos, terminar e fechar o ciclo de cursos e estudos que nós mesmos escolhemos? A palavra destacada, que é o D, é uma conjunção condicional, pois relaciona os dois termos que a contextualizam, ciclo e cursos. Errado. De é uma preposição. Então, essa aqui também está errada. Detalhe, você sabe o que é procrastinar? Está escrito aqui, ó, procrastinando. Procrastinar é adiar. É cancelar alguma coisa que eu vou fazer agora e deixar para um outro momento. Número 2, letra D. Número 3, assinale a alternativa que indica a figura de linguagem destacada em: tudo à nossa volta perde o brilho muito rápido, onde vivemos a todo tempo, entre a rápida euforia e o tédio. Se essa realidade tivesse uma cor, para mim seria cinza. Eu não marquei, eu não destaquei. Sabe por quê? Para você conseguir ver essa figura de linguagem. Lendo novamente, tudo à nossa volta perde o brilho muito rápido, onde vivemos a todo tempo. Você percebe alguma figura de linguagem até aqui? Aqui não tem nada. Continuando. Entre a rápida euforia e o tédio. Ah, tem uma antítese, tem um paradoxo? Não, euforia e tédio poderia ser uma antítese, mas não é uma coisa que gera um contraste muito imediato. Continuando, então esse aqui também eu vou riscar. Eu estou marcando aqui com sublinhado. Se essa realidade tivesse uma cor, para mim seria cinza. Opa, uma realidade pode ter cor? Qual que é a cor da sua realidade? Realidade remete a tempo, né? E não cor. Quando eu boto uma cor para a realidade, eu estou trabalhando com sinestesia. Conseguiu achar isso aí? Eu não marquei a palavra ou trecho destacado porque é legal identificarmos a figura de linguagem sem o destaque. Se você consegue ver aquela figura de destaque que está mais evidente no trecho, ótimo sinal, você está preparado. Número 4. Sobre os elementos de comunicação, por que hoje em dia abandonamos tantos projetos de vida? Assinale a alternativa correta. Lendo novamente. Eu e você na minha frente. Eu falo para você assim: por que hoje em dia abandonamos tantos projetos de vida? Resposta: letra D. O autor é o emissor, o leitor é o receptor e a linguagem verbal é o código da mensagem. Vamos entender isso aqui. O autor, ou seja, eu estou falando. Comecei a questão falando que eu estava na sua frente, sentado numa cadeira, falando isso para você. Você está sentado na minha frente. Então, eu sou o autor daquilo que eu falo. Então, eu estou emitindo, emissor. O leitor é o receptor, ou seja, você está me ouvindo. Então, você está recebendo. E a linguagem verbal, no caso aqui, está escrita, né? Olha aqui está escrito. É o código da mensagem. Se eu estou falando, né? Se eu imaginei que eu estaria falando para você, seria a linguagem oral, verbalizado oralmente. Mas é a letra D porque é um texto, né? Eu só usei, se eu tivesse na sua frente, para a gente entender esse pedaço aqui, ó. Ficou fácil, né? No início. Aí a gente volta para o texto. A linguagem verbal é o código da mensagem. Número 4, letra D. Número 5. Assinale a alternativa que apresenta, dentre os sinais de pontuação destacados, aqueles que enfatizam a palavra ou a expressão empregada fora de seu contexto habitual. Resposta, letra E. E vamos explicar aqui. Temos que refletir sobre esse nosso auto-boicote. E talvez conseguiremos manter ou terminar o que começamos e nos propusemos a realizar. Pois, do contrário, ficaremos, aspas, sentados no sofá, sempre com um conflito interno do poderia ser, ou poderia dar certo, e com o conformismo que nos protege da frustração das coisas que podem dar errado no caminho. Vamos pensar assim: as aspas foram utilizadas
para enfatizar uma palavra, uma expressão empregada fora de seu contexto habitual. Ou seja, sentados no sofá, poderia ser, poderia dar certo e nos protege, não está no texto. Não é um conteúdo textual deste material. Esses 4 excertos, o que é um excerto? Pedaço. Então, esses 4 pedaços, esses 4 trechos, eles foram utilizados para enfatizar o que estava sendo falado. Então, número 5, letra E. Número 6, assinale a alternativa que apresenta a justificativa correta quanto à acentuação gráfica das palavras seguintes. Correta, letra B. Vamos ler. Psíquicas é acentuada porque é uma palavra proparoxítona. Eu posso falar assim, isso está certo? De cara? Não. Eu vou fazer divisão silábica. Psíquicas. Percebi que o acento vem aqui, indicando que é uma sílaba tônica. Se eu tenho a sílaba tônica na antepenúltima sílaba, eu tenho uma palavra proparoxítona. Então, aqui é uma palavra proparoxítona, se fosse aqui seria uma palavra paroxítona, se fosse aqui seria uma palavra oxítona. Ela vai receber o acento agudo, que é esse acento aqui do I, porque é uma palavra proparoxítona. E quando a tonicidade cai na antepenúltima sílaba, toda a proparoxítona deverá ser acentuada. Número 6, letra B. Número 7, assinale a alternativa que substitui, sem prejuízo de sentido e considerando as devidas alterações de concordância, as palavras destacadas em: é claro que existem projetos que temos que abandonar devido aos infortúnios contingenciais ligados às diversas realidades psíquicas, sociais ou familiares incontroláveis que fazem parte da nossa existência. Eu vou substituir isso aqui por alguma coisa e vai continuar com o mesmo sentido e sem prejuízo ao texto. Infortúnios contingenciais, adversidades eventuais. Por que eu marquei a letra A? Porque infortúnio contingencial não quer dizer que ele é sucessivo, não quer dizer que ele é frequente, não quer dizer que ele é constante e muito menos previsto. Quando eu falo de infortúnio contingencial, é algum problema ou alguma adversidade, são sinônimos. Então ficou letra A, com um detalhe. Se eu tenho devido aos infortúnios contingenciais, quando eu colocar adversidades eventuais, eu vou ter que colocar o acento indicativo de crase. Como é chamado esse acento? Acento grave. Eu sempre coloco assim, acento grave, indicativo de crase. Número 7, letra A. Número 8. Parece-me que o tempo todo nos é dito que temos que fazer apenas as coisas que amamos, que nos dão prazer imediato, mas quem é minimamente responsável e maduro sabe que essa tarefa é impossível. A expressão em destaque refere-se a essa tarefa é impossível. Que tarefa é essa que é impossível? Fazer apenas as coisas que amamos e nos dão prazer. Então é uma referência anafórica. Manda para aquilo que foi anteriormente citado. Conforme a gramática, o pronome demonstrativo essa apresenta valor anafórico e retoma algo anteriormente mencionado, citado. Número 8, letra A. Número 9. Assinale a alternativa que expressa o significado da palavra destacada na frase. Comumente, isso aqui é fácil, tais realidades diminuem nossa humanidade e geram uma espécie de dor sem sentido, daquelas que não precisaríamos passar. Comumente é o quê, hein? Característica do que não é comum ou normal? Comumente é normal, é comum. Letra B, aquilo que é exclusivo? Não. Maneira comum, ordinária, que apresenta frequência ou modo habitual. Fácil demais essa número 9. Essa aqui está de graça. Letra C, comumente, comum. Ordinário é coisa que acontece com frequência, que acontece normalmente. Extraordinário, você ouviu falar sobre isso, né?
Extraordinário é coisa que acontece com pouca frequência e não é habitual, é raro, ok? Número 9, letra C. Cuidado com a letra E. Característica do que se realiza em comunhão, em conjunto com o outro. Comumente não quer dizer com o outro. Você, eu, todo mundo, o candidato poderia confundir a palavra comunhão com comumente. Então vou meter um destaque aqui, tá? Ó, vermelho, cuidado. Comumente não tem nada a ver com comunhão. Ok? Então vou marcar as outras como erradas. É uma questão muito fácil. A única pegadinha, na minha opinião, está na letra E. 9, letra C. Texto. Eu não farei a leitura desse texto aqui para evitar um vídeo gigante. Então eu vou deixar o espaço para você lê-lo. Começa em alcoolismo, termina em emoções. Pausa. Começa em medo e termina em social. Pausa. Começa em o estudo, termina em psicóloga. Pausa. E agora o restante, saber até referência. Agora um lance muito interessante, cara. É uma característica do Instituto AOCP. Essa pergunta, quer ver? Olha só. A citação das expressões anestesiar o coração e afogar as mágoas, esses dois pedaços aqui, ó, aqui destacado, é um fenômeno de intertextualidade e conhecê-lo colabora na construção de sentidos no texto. A que tipo de intertextualidade se refere o uso dessas expressões? Observe que eu tenho duas expressões aqui que são utilizadas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na rua. Eu paro na rua, viro para você e falo assim, hoje eu vou afogar as minhas mágoas. O texto fala sobre alcoolismo, olha aqui, sobre os alcoolistas. E eu tenho dois lances aqui no texto, olha, que estão entre aspas. E eles fogem da contextualidade, por isso que eu falo de intertextualidade aqui embaixo, olha, intertextualidade. Ela foge do contexto, porque isso aqui é um texto científico, né? O camarada está escrevendo, você que lê o texto, ele está falando através de um estudo, né, sobre o problema gerado pelo alcoolismo, sobre os problemas gerados pelo alcoolismo. E essas duas expressões populares aqui são duas, resposta do número 10, são duas citações, porque elas estão entre aspas, primeira característica dela, e segundo, tem uma discrepância, tem uma diferença entre o que elas representam e o teor do texto. Ou seja, o texto tem uma função, que é informar, e essas duas expressões estão ali para ilustrar. O número 10 ficou letra A. Número 11. No trecho, além da falta de inteligência emocional, a pesquisa mostra que os alcoolistas sofreram mais traumas emocionais precoces. O termo em destaque é, observe que o verbo mostrar, ele exige um complemento. Quem mostra, mostra alguma coisa a alguém. Mostrou o quê? Mostrou que os alcoolistas sofreram. Se eu tenho mostrar o quê, eu tenho oração subordinada substantiva objetiva direta, com o verbo transitivo direto aqui, ó. Então esse que, deixa eu destacar diferente, ele vai funcionar como uma conjunção integrante. O que é a conjunção integrante? Integra uma oração subordinada substantiva, sempre, tá? Número 11, letra E. Número 12. Considerando o excerto. O que é excerto? Pedaço. Além da falta de inteligência emocional, a pesquisa mostra que os alcoolistas sofreram mais traumas emocionais precoces na infância que os não alcoolistas e apresentam personalidade desadaptativa. Assinale a alternativa correta para a descrição das relações estabelecidas pelas conjunções destacadas por aspas. Então eu tenho as conjunções e tenho a explicação dela na frente. Além de ou além da, só pode ser adição. Porque eu não estou falando de limites geográficos. Então, quando eu não tenho limite geográfico,
Além disso, eu tenho aquilo, então é adição. Mais forte que isso, comparação, então ficou letra A. Com detalhe, além pode ser adjunta adverbial de lugar, desde que um lugar esteja estabelecido diante de outro lugar. Nesse caso aqui, além da, eu tenho uma adição. Número 12, letra A. Número 13. Na oração, com a doença já instalada, doença é hiperônimo. O que é um hiperônimo? Precisamos saber, né? Hiperônimo é um sentido mais abrangente. É quando eu aumento o raio de ação da palavra. Então, doença está abrangendo uma palavra hipônima. Hipônimo é restrito. Então, agora colocando as duas. A palavra doença aqui utilizada como hiperônimo, ela abrange todos os tipos de doenças. Aí eu vou restringir numa expressão hipônima. O que está no lugar de doença? Doença remete ao alcoolismo. Correto? Então eu trato o alcoolismo como uma doença. As doenças são várias, são muitas, mas eu usei a palavra doença para abranger o alcoolismo. O alcoolismo é hipônimo e doença hiperônimo. Número 13, letra B. Outro detalhe importante, basta olharmos aqui, ó. Hiper, muito. Hipo, pouco. Vamos olhar para esse prefixo aqui, quer ver? Deixa eu destacar, pronto. Hiper significa muito, grande. Hipo significa pouco, pequeno. Ok? Próxima questão. A qual regra de acentuação gráfica obedecem as palavras álcool e alcoólatra? Precisamos fazer a divisão silábica, então. Vou pegar essas duas palavras, vou colocá-las aqui ao lado. Vamos lá, então. Divisão silábica para descobrirmos qual é a sílaba tônica. Al, co, ol. Alcoólatra. Al, co, ó, latra. Se eu tenho a sílaba tônica na antepenúltima sílaba, olha, eu tenho aqui e aqui. Se eu tenho essa ocorrência, eu tenho duas palavras proparoxítonas. 14, letra B. Número 15. Os alcoolistas mostraram maiores prejuízos para julgar, reconhecer e reagir a todas as emoções estampadas nos rostos a eles apresentados. O modo como o substantivo alcoolista indica o gênero o classifica como substantivo. Resposta, letra C. Uniforme comum de dois gêneros. Eu tenho tanto o alcoolista como a alcoolista. Na realidade, eu não tenho uma palavra específica para falar sobre o homem que bebe álcool, né, que faz uso de álcool, e da mulher que usa álcool. Eu chamo todo de os alcoolistas. Eu poderia colocar as alcoolistas. A palavra alcoolista não vai mudar. Então, ela é uniforme, que indica dois gêneros. 15, letra C. Número 16. A condição socioeconômica está associada ao nível de atividade física das pessoas. Pesquisa feita pela USP, que entrevistou moradores do distrito de Hermelino Matarazzo, região de baixo nível socioeconômico da zona leste de São Paulo, propõe ações educativas e de prática de exercícios físicos para modificar este quadro. Qual é a função argumentativa da expressão este quadro? Muita atenção. Letra B é a correta, especialmente quando eu uso uma palavra para resumir o que foi mencionado em um excerto. Excerto? Pedaço. Que quadro é esse? É um quadro apresentado pela pesquisa feita pela USP. O que essa pesquisa fala? Através de uma entrevista com moradores do distrito, e aí vai. Tudo isso foi resumido no este quadro. Ok? Então, quando eu termino aqui por este quadro,
eu fecho o tópico e sinalizo que eu posso começar o tópico seguinte. Número 16, letra B. 17. Com base na leitura que você, espero que você tenha lido, senão você não vai entender, realizou do texto e do conhecimento que você tem sobre gêneros textuais, analise as proposições a seguir e assinale a alternativa que aponta aquelas que explicam corretamente por que se trata de um texto jornalístico. Número 1 foi publicado no Jornal da USP e, portanto, se trata de um suporte jornalístico. Quando eu falo aqui de suporte, eu falo que ele está embasado, alicerçado por algo, no caso, Jornal da USP. Olha, para frente e para trás, suporte jornalístico, Jornal da USP. Essa está correta. 2. O conteúdo é do entretenimento e vista distrair os leitores. Distrair? Um suporte jornalístico para distrair? Pelo que eu vi no texto, pelo que você leu no texto, trata-se de um estudo publicado no Jornal da USP, com pesquisa, respostas confiáveis através de depoimentos e entrevistas. Então, não foi feito para entretenimento, muito menos para distrair. 3. O portal é mantido por jornalistas. Quando eu falo mantido, eu não falo grana. Ele é abastecido por jornalistas. Portanto, a assertiva 3 está correta porque a 1 está correta. Olha, suporte jornalístico, ele é mantido, ele é abastecido por jornalistas. 4. O tema tratado é um conteúdo noticioso de interesse do público-alvo da universidade. Dificilmente, raciocinando agora, né? Um suporte jornalístico mantido por jornalistas fugiria do interesse do público-alvo. Não teria a menor lógica você escrever algo que não é do público-alvo. E qual é esse público-alvo? Universidade. Como é comprovado isso? Jornal da USP, Universidade de São Paulo. Ok? Então, a quarta assertiva está correta. Letra C, assertivas 1, 3 e 4. O que é uma assertiva? É uma afirmação que pode ser verdadeira ou falsa. No caso, as assertivas 1, 3 e 4 estão corretas. A segunda assertiva está incorreta. Em receber material educativo impresso, além de mensagens semanais de incentivo à prática regular de atividades físicas e de vivências. Utiliza-se a crase porque prática se trata de uma palavra feminina, determinada pelo artigo feminino a, e a regência nominal de incentivo exige o uso da preposição a. Assinale a alternativa que apresenta outro caso, no qual se deve utilizar acento indicativo de crase. Eu vou perceber então que, traduzindo, colocando em outras palavras, a palavra incentivo exige uma preposição. Qual preposição é essa? A. E a palavra prática exige um artigo definido feminino, singular, a. Então, vou colocar esses dois aqui e depois farei a fusão. Olha, incentivo a quê? A prática. Quando eu faço essa fusão, eu encontro o a com acento grave, indicativo de crase. Eu vou encontrar diante de quê? De palavras masculinas? Jamais. Artigo indefinido? Jamais. Farei um vídeo sobre isso, tá? As questões mais cobradas sobre crase dos últimos 2 anos. Diante de numerais com referências a horas? Sim. Ok? Antes de verbo, de jeito nenhum. Antes de pronome de tratamento, com 2 exceções. Senhora e dona. Mas aqui está generalizando, e quando eu vou colocar a letra C com a letra E, eu vou ficar com a letra C porque ela está totalmente correta, diante de numerais com referência a horas. Sempre usarei, sempre. Pode aparecer aí alguém falando assim, olha, eu vou abrir recurso contra a banca. Nesse caso aqui, é um caso de malícia, maldade do aluno. O aluno tem que prestar atenção nisso aqui. Porque 99% dos pronomes de tratamento não aceitarão. Há 2 casos específicos, ok? Então, número 17, letra C. 18.
A condição socioeconômica está associada ao nível de atividade física das pessoas, ou seja, o quanto elas se exercitam em seu tempo livre, em casa, no trabalho ou como forma de deslocamento. Do ponto de vista da coesão, a expressão ou seja opera como um conector, cuja função é promover sequencialização do texto. Que tipo específico de relação esse conectivo estabelece? Ou seja, quando eu falo assim, né, já dá na cara. Ou seja, é uma explicação. Lendo, estabelece uma relação de explicação do segmento, nível, atividade física das pessoas. Olha aqui, está associado ao nível de atividade física das pessoas. Ou seja, explicando para você de maneira diferente, explicando para mim, explicando para o leitor, explicando para o receptor. Então, eu tenho o emissor que utiliza essa forma escrita, uma argumentação verbal escrita, para chegar ao receptor, que é o leitor, eu e você. 18, letra A. 19. Em relação ao trecho, os mais pobres se exercitam menos em seu tempo livre e executam mais tarefas ocupacionais, como trabalhos domésticos, levantamento de cargas e deslocamento. Analise as flexões dos verbos grifados e assinale a alternativa que corretamente os descreve. Eu exercito, tu exercitas, ele exercita. Nós exercitamos, vós exercitais, eles exercitam. Presente do indicativo. Eu executo, tu executas, ele executa. Nós executamos, vós executais, eles executam. Presente do indicativo. Então, os dois verbos são, de primeira conjugação, exercitar, verbos terminados em ar. Exercitar, executar. Primeira conjugação. Estão no presente do modo indicativo, na terceira pessoa do plural. Tudo certo. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. O primeiro na voz reflexiva, olha, os pobres se exercitam. Tá? E o segundo na voz ativa, e executam. Bateu certinho. Número 19, letra E. Número 20, assinale a alternativa correta em relação à regra de acentuação gráfica correspondente ao termo destacado por aspas. Letra A. Exercício é uma paroxítona terminada em ditongo. Porém, eu vou riscar isso aqui como incorreta. Porém, eu vi na internet, eu vi em alguns sites de resolução de questões a seguinte resposta: a palavra exercício pode ser, eventualmente, acidentalmente, uma palavra proparoxítona, dependendo da banca. Olha o que está escrito. Eventualmente, acidentalmente, proparoxítona. Vai depender da banca. Cara, eu achei essa explicação extremamente insólita. Eu achei essa explicação desesperadora para quem vai estudar. Porque quer dizer que variando de banca para banca, eu vou mudar a tonicidade da sílaba. Quer dizer que variando de banca para banca, eu vou mudar a acentuação gráfica, que é uma coisa normatizada, né, pela nomenclatura da gramática brasileira. Então, isso aqui é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Eu vou ter a oscilação da palavra exercício na classificação de sua sílaba tônica, dependendo do glossário adotado por certos estados. Aí sim eu posso relacionar o estado à banca. Porque eu falo assim, exercício é uma paroxítona terminada em ditongo. Agora, se eu mudar o meu sotaque, o meu dialeto, e for para o meu querido povo nordestino, que é o meu sonho morar no Nordeste, vou morar no Nordeste ainda, e no máximo 2 anos eu estou mudando de Minas, se Deus quiser. Lá é falado assim, exercício, exercício, exercício. Tá vendo? Essa pausa na pronúncia da palavra
dá margem para identificarmos, classificarmos a palavra exercício como proparoxítona. Aí sim é uma justificativa sólida. Ok? Letra B, inquérito é paroxítona e todas são acentuadas. Inquérito é uma palavra proparoxítona. Inquérito. A letra B também está errada. Nível é acentuada porque é paroxítona terminada em L. Nível, correto. Tá? Essa aqui eu vou responder todas porque é um exercício perigoso. Letra D, saúde, em que o U é acentuado para demonstrar o ditongo. De jeito nenhum. O U está ali para indicar hiato. Propôs é uma oxítona terminada em O, seguida de S. E aqui está proparoxítona, errada. Tá? Muito cuidado com essa questão 20, especialmente para isso aqui, ó. Tem base falar que depende da banca? Só isso? Não. Agora, tem base falar que a banca vai atender a tal região do país? Sim. Porque aí eu posso falar que houve uma adequação linguística. Ok? Deixa eu botar em mais evidência isso aqui. Botar em negrito. Tá? Número 20 ficou letra C. Número 21. Sobre os adjuntos adverbiais que aparecem no texto, assinale a alternativa correta. Nos tempos de hoje, dentro de um espectro social muito amplo e profundo, o adjunto adverbial destacado está isolado por vírgula, uma vez que é uma marca de tempo, que não se encontra na ordem direta na frase. Correto. Bacana. Vamos ler as abominações. Letra B. Em este estilo de vida, nos dias comuns, o adjunto adverbial destacado tem função de explicar a opinião do autor em relação ao tema abordado. Tá vendo? Olha que absurdo. Isso aqui está errado. É um adjunto adverbial de tempo também. C. Em montou-se coletivamente uma enorme e terrível armadilha existencial. O adjunto destacado evidencia um advérbio de companhia, errado. Adjunto adverbial de modo. Eu vou resolver todas as respostas porque é outro exercíciozinho que merece muita atenção. Letra D. Surgiu uma geração de pais sem filhos presentes por força de uma cultura de independência e autonomia levada ao extremo. Levada ao extremo. Levada a quê? Ao extremo. Olha, força, olha aqui, palavras principais. Força levada ao extremo. Vamos retirar os complementos, né? Força levada. Levada a quê? Ao extremo. Está errado. Não é adjunto adverbial de frequência. É um verbo transitivo indireto. Letra E. Em muitos filhos adultos ficam irritados por precisarem acompanhar os pais idosos ao médico. O termo destacado é um advérbio e poderia ser substituído por bastante. Errado. Seria bastantes, de muitos. Então, existe aqui uma concordância nominal de muitos com bastantes. Esse aqui também está errado. Número 21, letra A. 22. Em relação à função dos vocábulos no texto, assinale a alternativa correta. Em talvez, não diretamente de seu desinteresse, nem de sua falta de tempo, a palavra destacada é uma conjunção coordenativa com função de adicionar algo. Correto, mano. Bacana. Vamos ver qual exercício exigiu esse lance. Aqui, ó, número 12. Volta no número 12 que você vai ver a mesma ideia, o mesmo raciocínio. 12 e 22. Então, em talvez não diretamente de seu desinteresse e também de sua falta de tempo, esse nem aqui tem uma adição, ok? 22, letra A. Texto. Vamos fazer aquela pausa para a leitura. A palavra começa aqui em idosos, vai até país, aqui embaixo. De país até a palavra afetuosa, aqui embaixo. Pausa.
De afetuosa até clientes, aqui, pausa. E agora, de clientes até a referência bibliográfica, pausa. Muita atenção. Em relação às significações das palavras no texto e às classificações das classes gramaticais, assinale a alternativa com erro de interpretação. Primado, no terceiro parágrafo, é um substantivo e significa aquilo que excede em qualidade. Se você buscar lá no dicionário o que é primado, você vai encontrar aquilo que excede em qualidade. Mas aqui no terceiro parágrafo, vamos lá no terceiro parágrafo. Primeiro, segundo, terceiro. Observe, está aqui embaixo. O primado da falta de tempo torna muito difícil viver um dia a dia em que a pessoa está sujeita ao pânico de não ter com quem contar. Está aqui embaixo, olha. No texto, esse o primado não significa aquilo que excede em qualidade. Ele quer dizer a supremacia, a predominância. Ok? Então, muito cuidado que nesse texto aqui não quer dizer exceder em qualidade, e sim supremacia, predominância. Então, a número 23, a errada é a letra A. Obviamente, você precisa recorrer ao texto para responder essa questão. Eu não estou lendo o texto porque o vídeo já bateu 1 hora. E vídeo gigante fica muito cansativo. 23, letra A. 24. Sobre a colocação pronominal dos trechos a seguir, assinale a alternativa correta. 24, vamos ver o que vai acontecer aqui. Irritam-se pelo seu andar mais lento. Está falando que o pronome oblíquo, ato no destacado, poderia ser utilizado segundo a norma gramatical também antes do verbo irritam. Se irritam, não posso começar uma oração com próclise. Errada. Letra B. E suas dificuldades de se organizar no tempo, o pronome destacado também poderia ser colocado na ênclise do verbo organizar, uma vez que o verbo está no infinitivo e é precedido de preposição. Esta é a correta e é muito parecida com uma que nós já respondemos, já resolvemos, que é a número 1. Olha aí, volta no vídeo e leia a número 1. Letra C. Em pais órfãos que não se negam a prestar ajuda financeira, o pronome se está proclítico, ou seja, ele está antes do verbo, devido à presença do sujeito explícito, pais órfãos. Está errado. Eu não posso colocar esse si por causa de pais órfãos. Eu vou colocar esse si por causa do não, que está atraindo si. Então ele é proclítico, mas com outra justificativa, por causa do não. Letra C está errada. Letra D. Montou-se coletivamente uma enorme e terrível armadilha existencial. O pronome destacado tem colocação facultativa. Eu posso começar com se montou? Olha, de jeito nenhum. Eu não inicio uma oração com próclise. Letra E. As pessoas se enxergam como recursos ou clientes. O pronome é obrigatoriamente proclítico, o que nos permite afirmar que a próclise seria impossível nesse caso. Está errado. Eu tenho o sujeito explícito, as pessoas, e não tenho nenhuma palavra atrativa. Então, a colocação pronominal ela é facultativa. Pode ser próclise, pode ser ênclise. A letra E está errada. Então, número 24 ficou letra B. 25. Em relação à regência verbal e nominal, assinale a alternativa correta. O desespero calado dos pais desvalidos, órfãos, de quem lhes... Olha aqui, lhes. O pronome destacado funciona como objeto indireto, que é regido pelo verbo asseguraria. Correto. Quem assegura, assegura alguma coisa a alguém. Assegurou o quê? Conforto emocional. A quem? A eles. Representado pelo lhes. Bacana? 25, letra A. Pronto, acabou. Terminamos uma sequência de 25 exercícios. E se esse vídeo foi útil para você, se você curtiu a correção, se você curte o canal, por favor, inscreva-se, deixa o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos, com seus conhecidos de escola
e com seus grupos de WhatsApp, onde você estuda aí. Bacana? Mano, obrigado pela companhia, pela confiança. Fica com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, abração!